Muito bem, pessoal, começamos agora a nossa revisão de Direito Internacional. Então vamos lá, nós começamos falando sobre a situação jurídica do estrangeiro no Brasil. Pessoal, essa é uma matéria feita a direito constitucional também. Por quê? Porque no artigo 5º caput da Constituição aparece lá, ó, garantido aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, e aí vem todo o restante do enunciado do caput do artigo 5º e aquela série de incisos, tá? Onde que está o detalhe aqui? Onde que está o nosso contrapé? Se eu colocar a redação do artigo 5º na prova e disser o seguinte, olha, os estrangeiros não residentes têm esses direitos fundamentais? Isso pode gerar alguma dúvida. Na hora da prova, a gente está nervoso, no momento que a gente está vulnerável, né? Sob pressão, a gente não pensa direito às vezes. E aí pode ser que você diga, não, se não está no texto, então o direito do estrangeiro não residente não existe, né? Bom, nesse caso, a gente tem que fazer um raciocínio prático, beleza? Para consolidar e extirpar de vez qualquer dúvida que a gente possa ter em relação a isso. Por exemplo, se um estrangeiro passou a fronteira do Brasil, ele será que conserva alguns direitos? Será que ele já tem direito só por ele ter entrado aqui? Será que o Estado brasileiro precisa observar sua tutela jurídica? Ou ele pode ser morto por qualquer pessoa que ele não vai ter direito à vida? Ou eventualmente ele pode ser torturado? Ou talvez se ele passe mal e tenha um surto no meio da rua, tenha um ataque súbito, de repente eu possa deixar ele à míngua, sem qualquer tipo de prestação e assistência à saúde? Será que ele vai ter direitos a acesso às repartições públicas? Ele tem o direito de dirigir a palavra às nossas instituições? E aí a gente começa a responder sim para todas essas perguntas. E eu estou fazendo isso a partir do empírico, do cotidiano, para que a gente possa chegar na legislação. Então, aqui nós temos a Lei de Imigração, que ela regulamenta esses aspectos. E lá no artigo 4º dela, ela elenca uma série de direitos dos migrantes. Então, eventualmente, isso aqui é um conteúdo importante. Primeiro, está escrito no artigo 5º lá da Constituição que brasileiros e estrangeiros residentes têm direitos fundamentais, mas os não residentes também, beleza? Primeiro ponto que a gente precisa consolidar e tirar dúvida. Tem, não está escrito, mas doutrinário e jurisprudencialmente se construiu nesse sentido, beleza? E é assim que a prova cobra. Agora, além disso, nós ainda temos a referência na lei do migrante, que fixa direitos para os migrantes, que reconhece e deixa isso à margem de qualquer dúvida, né? Então, que tipo de direitos que a gente encontra lá no artigo 4º da Lei 13.445, que é a Lei de Imigração aqui? Direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos, olha só a amplitude. Basicamente, ele disse assim, ó, tem todos os direitos fundamentais. Nessa nomenclatura que é bastante genérica, falou, tem praticamente direito a todos os direitos fundamentais. Liberdade de circulação em território nacional, pode circular, lembra lá, artigo 5º, inciso 15 da Constituição, fala sobre esse direito de circulação, todo mundo pode entrar, permanecer e sair do nosso território com os seus bens em tempos de paz, desde que cumpridos os requisitos, então não tem como limitar a circulação dos estrangeiros aqui, dos migrantes no nosso país. Direito à reunião familiar do migrante com seu cônjuge ou companheiro e seus filhos, familiares e dependentes. Então não tem essa, tipo, tem política migratória lá dos Estados Unidos de separar filho de mãe, pai e tal. Aqui a gente não poderia fazer isso de acordo com essa legislação. A gente tem que deixar esse pessoal junto, né? Sem a separação. Medidas de proteção a vítimas e testemunhas de crimes e de violações de direitos, direito de transferir recursos decorrentes de sua renda e economias pessoais a outro país, observada a legislação aplicável, direito de reunião, que é o pessoal, é aquele direito de reunião que está previsto no artigo 5º, inciso 16 da Constituição, que a gente também tem, né, nos mesmos termos, direito de associação, por exemplo, quero fazer uma associação de migração árabe no país, posso fazer uma associação de migração asiática, uma associação de entenderam, né? De migração africana, sem problema nenhum. Para quê? Para acolher esse pessoal que vem de lá, quem sabe alguém que é do próprio povo, para ajudar a se inserir na sociedade brasileira? Pode, da mesma forma que está regulamentado do artigo 17 ao artigo 21 da Constituição Federal. Amplo acesso à justiça, assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então aqui está no inciso 35 da Constituição, aqui está no inciso 74. Direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. Garantia do cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e de aplicação de normas ao trabalhador sem discriminação em razão da nacionalidade
e da condição migratória, isenção das taxas de que trata essa lei, mediante a declaração de hipossuficiência econômica. Então, mesmo quando a lei prevê a possibilidade de taxa, aqui é possível que elas não sejam cobradas ante um quadro de hipossuficiência. Direito de acesso à informação e garantia de confidencialidade quanto aos dados pessoais do migrante, nos termos da Lei de Acesso à Informação, né? Direito à abertura de conta bancária, direito de sair, permanecer e reingressar no território nacional, mesmo enquanto pendente pedido de autorização de residência, de prorrogação de estada ou de transformação de visto em autorização de residência. E aqui, pessoal, olha como que estrutura isso, como que isso eventualmente pode cair na sua prova. Aqui, onde está escrito mesmo, pode aparecer lá, salvo, né? Com exceção, né? Excetuado. Então, é mais ou menos uma das lógicas aqui, em que pese a OAB trabalhar muito estudos de caso, a lógica de análise, de interpretação dos enunciados joga com esse tipo de contexto, joga com esse tipo de realidade. Direito do imigrante de ser informado sobre as garantias que lhe são asseguradas para fins de regularização migratória, beleza? Então, é aquela parte que a gente trabalhou lá e aqui a gente tem uma espéciezinha de um mapa mental, tá? Bem simplesinho, na verdade, né? Só para falar sobre a exclusão do estrangeiro também, a gente relembrar esses conceitos. Pessoal, exclusão do estrangeiro aqui pode se dar por repatriação, deportação, expulsão, extradição e entrega. Bom, nesse caso aqui, eu coloquei algumas categorias até a mais, tá? Sobre exclusão do estrangeiro. Mas só para a gente ter a oportunidade de retomar esse tipo de conceito aqui para fins de revisão. Se eu for estruturar isso num materialzinho e tal, para a gente fazer na forma de roteiro, eu trabalharia alguns tópicos de forma separada, apartada. Aqui é só para você lembrar, beleza? Se falou de alguém sair do território de um estado, vai sair por esses caminhos aqui. Então, mais do que exclusão, é formas que o estado retira uma pessoa de dentro do seu território, tá? Daria para a gente tratar dessa forma. Então, o que é a repatriação? Repatriação é você dizer o seguinte, olha, a gente acolheu aqui vários venezuelanos que agora vieram para o Brasil, eventualmente se estabeleceram, mas não têm mais condições de voltar para o seu país. Eles nem querem mais ficar no território brasileiro, não necessariamente estão ilegais aqui, podem inclusive estar legalmente no território brasileiro. Aí o Estado faz tipo um programa de volta para minha terra, manda a pessoa de volta para o território dela, porque lá está a família dela, lá está a cultura dela, está as relações dela e lá que ela quer morar. Então, quando é assim, de forma voluntária, a gente tem o Instituto da Repatriação, beleza? Então, aqui a gente pode considerar que existe esse elemento da voluntariedade, é consensual. Beleza? Próximo item, deportação. Pessoal, quem é deportado? Nesse caso aqui, a deportação se dá pelo ingresso ilegal, de forma ilegal no território do Estado. Então aqui existe uma ilegalidade no ingresso ou na permanência da pessoa, tá? Então isso é o caso de deportação, é o caso do pessoal lá que vai para os Estados Unidos, manda de volta para cá, é o caso do pessoal que tenta entrar na comunidade europeia, o pessoal remete para cá de volta, né? Então, o próximo caso aqui é de expulsão. Qual que é a diferença de deportação e expulsão? A pessoa que foi expulsa, ela entrou no território do Estado de forma legalizada, só que aprontou lá. Então, ela fez algo que ela não deveria, a entrada dela estava lista, a permanência dela estava lista, mas ela atentou contra a ordem pública, por exemplo, daquele Estado. E nesse caso, ela pode ser expulsa. Então, aqui a pessoa entrou legal, tá? Entrou legalmente, mas depois ela acabou cometendo algum tipo de ato atentatório à ordem interna daquele Estado. E a extradição? A extradição acontece nas relações entre os Estados quando alguém, por exemplo, quando um Estado pretende o cumprimento da justiça penal em relação a uma pessoa e essa pessoa encontra-se em um Estado outro, né? Então o Estado A quer punir, tipo o Lucas, né? O Lucas foi processado, condenado na Itália, né? Eu sou cidadão italiano, mas eu estou morando aqui no Brasil, tipo o caso do Cesare Battisti, tá? Aí, nesse caso, a Itália vem e pede, ô Brasil, tem um cara aí, é o Cesare, eu preciso que você mande ele para cá, né? Eu preciso que você mande ele para cá para ele cumprir pena aqui no sistema prisional meu, né? Meu italiano nesse caso. Aí o Estado brasileiro fala, deixa eu ver aqui se cumpre os requisitos, né? E aí realiza o ato de extradição. Então, nesse contexto, nesse caso aqui de forma específica, seria possível a gente pensar esse contexto,
né? Então é quando eu mando uma pessoa que está no meu território para outro estado para que ela possa então cumprir sua pena. Precisa ser necessariamente para o estado ao qual essa pessoa tem nacionalidade? Não, pode ser qualquer estado, né? E a gente pode pegar o Assange, que foi o personagem que se envolveu ali no esquema dos Wikileaks, né? Que foi preso pela polícia inglesa e pode ser deportado lá para os Estados Unidos, por exemplo, né? Foi deportado para os Estados Unidos, mesmo ele sendo um sueco. Então, é um sueco que foi preso na Inglaterra e foi mandado para os Estados Unidos, extraditado para lá. Entrega, pessoal, esse Instituto da Entrega é muito importante quando a gente pensa o Tribunal Penal Internacional. Então, o Tribunal Penal Internacional, o Brasil, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 4º, ele reconhece a jurisdição do tratado, né? Inclusive pelos decretos posteriores. E a gente tem um problema. Se você estudar o artigo 5º, inciso 51 da Constituição, fala o seguinte, que o brasileiro nato, ele nunca vai ser extraditado, né? Então, a regra é essa. Só que se eventualmente um brasileiro for condenado pelo Tribunal Penal Internacional, ele vai ter que cumprir pena fora do país. E isso não seria extradição? Então, nesse caso, não. Nesse caso, há o Instituto da Entrega. E eu fiz questão de colocar aqui, mesmo não sendo exclusão de estrangeiro, justamente para a gente poder contrastar com a extradição, beleza? E foi esse o meu propósito. Então, mesmo não sendo uma exclusão de estrangeiro, é uma espécie de entrega de nacional. Então, eu, Lucas, brasileiro, nato, né? Eu posso, se eu for condenado pelo Tribunal Penal Internacional, o Brasil vai me entregar à jurisdição, vai me entregar ao tribunal, não me extraditar, para que eu possa cumprir pena ali de acordo com o processo do próprio TPI. Então, nesse caso, não há extradição, há entrega, são institutos distintos, beleza? E não se confundem aqui no âmbito do direito internacional. Na sequência, a gente tem o asilo e o refúgio. Pessoal, asilo normalmente tem um apelo de perseguição de natureza política, tá? E aqui o refúgio ele se difere porque tem normalmente um quadro de violação de direitos humanos. Normalmente o asilo ele tem uma natureza individual, enquanto que os refugiados têm aqui uma natureza, uma abrangência coletiva. Beleza? Então, são dois pontos distintos aqui. Então, alguém que recebe asilo ou na embaixada brasileira, tá? Ou no território brasileiro. Então, o asilo diplomático ou asilo territorial. É o Brasil dizendo, olha, eu sei que você está sendo perseguido pelo governo do seu país, vem cá que eu te acolho, tá? Fica aqui que eu vou te proteger. Agora, no caso do asilo territorial, olha, vem aqui na minha casa que eu te protejo aqui, que aqui o teu governo que está te perseguindo não vai poder te atingir. Beleza, esse é asilo. Agora, refugiado é o seguinte, olha, tem o pessoal que, sei lá, em Serra Leoa está fugindo de guerra civil, que está um bom tempo lá, aí esse pessoal vem para o Brasil acolhe essas pessoas para dizer, não, olha, lá vocês não tiveram paz para se desenvolver, aqui a gente vai acolher vocês, vai inserir na nossa sociedade, a gente vai ajudar vocês a se qualificarem, a se inserirem no mercado de trabalho, e ajudar com o idioma, com elementos culturais, né, tudo isso, com assistência à saúde, porque a gente acredita no artigo 4º da Constituição que coloca a prevalência dos direitos humanos aqui como um princípio norteador das relações internacionais do Brasil, beleza? Seria um exemplo daquilo que eventualmente a gente poderia fazer. Se a gente pega esse povo em massa e traz para cá, a gente está pensando eles na categoria de refugiados. Refugiados é aqueles que procuram refúgio, abrigo de uma situação reiterada de violação de direitos humanos, beleza? Vamos fazer exercícios para a gente poder fixar isso aqui melhor. Olha só, primeiro exercício nosso. Um funcionário de uma agência de inteligência israelense está de passagem pelo Brasil e toma conhecimento de que chegou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de extradição solicitado pelo governo de Israel, país com o qual o Brasil não possui tratado de extradição. Então, o tratado de extradição, você bem sabe, serve para regulamentar esses acordos entre os estados. Agora, pessoal, uma informação importante já sobre essa parte do enunciado. Será que é requisito, é obrigatório que haja o tratado de extradição? E aí a resposta para essa pergunta é não. Por quê? A jurisprudência do STF reconhece que, mesmo na inexistência de tratado, mas mediante a promessa de reciprocidade, é possível que haja extradição. Então, se o Estado diz, olha, Brasil, eu queria que você me mandasse o fulano, ele está aí, tá? E aí o Brasil fala, mas quer que manda? Eu não tenho nem tratado com você. Aí o STF fala, não tem problema.
Se não tem um tratado, mas você promete, o Estado B, Estado estrangeiro, você promete que se eventualmente o Brasil precisar, você também vai mandar para ele alguém para cumprir a pena aqui no território brasileiro? Ah, prometo, beleza, sem problema nenhum. Então, mediante a promessa de reciprocidade, é possível suprir a ausência desse tratado de extradição, beleza? Então, o que você precisa saber? Que ter o tratado não é necessariamente requisito para que se opere o procedimento de extradição. Receoso de ser preso por estar respondendo em Israel por crime de extorsão, ele pula o muro do consulado da Venezuela no Rio de Janeiro e solicita proteção diplomática a esse país. Nesse caso, olha só, consulado, né? Vamos lá, consulado. O que o consulado faz? Via de regra, cuida dos interesses privados. E o que a diplomacia, a embaixada faz? Cuida dos interesses de Estado. Onde que eu consigo asilo? Nos interesses privados ou onde estão os interesses do Estado? Ali, claro, por óbvio que eu vou buscar isso na embaixada, não no consulado. Então, o nosso personagem aqui pulou o muro errado, beleza? A. Pode pedir asilo diplomático e terá direito a salvo-conduto para o país que acolheu. Não, não pode, né? Não tem isso daqui porque ele pulou o muro errado, ele pulou o muro do consulado. B. É cabível o asilo territorial porque o consulado é território do Estado estrangeiro. Não, né? Inclusive não se trata aqui de território estrangeiro. C. Não se pode pedir asilo e o STF não autorizará a extradição por ausência de tratado. Não pode pedir asilo, tá certo, porque ali é consulado. E o STF não autorizará a extradição por ausência de tratado. Não, essa parte aqui está errada da alternativa. Essa parte está errada da alternativa, porque o STF reconheceria a possibilidade mediante a promessa de reciprocidade. Beleza? E D, o asilo diplomático não pode ser concedido, pois não é cabível em consulado. Ok, é a alternativa que a gente marca para acertar a questão. Próximo elemento, agora a gente vai para a parte de direito internacional privado. E aí, o que vai cair? O que é importante a gente saber de direito internacional privado? Pessoal, se a gente conseguir trabalhar com a tabelinha que eu coloquei aqui, a gente resolve 60% das questões, beleza? De direito internacional privado. Porque o que eu preciso basicamente é estabelecer competência. O que o direito privado faz? Ele não tem tantas regras próprias. O objetivo dele é fixar regras para dizer quais regras serão aplicadas nos casos concretos. Então, ele basicamente é um conjunto de regras sobre outras regras, tá? São regras quase de segundo grau aqui para a gente poder se estruturar. Então, nós temos elementos de competência, elementos que vão dizer quem pode decidir sobre o quê. E aí, nesse caso aqui, a gente tem a LINDB como a nossa principal referência. Então, essa tabelinha eu construí a partir da LINDB. A gente vai trabalhar ali nos exercícios até com algum conteúdo extra, mas só em caráter complementar. Olha só, se o elemento, e se eu estou pensando no elemento domicílio, onde que aparece domicílio? Aparece aqui no artigo 7º, no artigo 10 caput, parágrafo 2º, ambos da LINDB, tá bom? O que eu vou pensar que é o domicílio determinante como elemento para fixação de competência? Quando que é o domicílio da pessoa que fixa a competência da justiça ou da legislação para ser aplicada no caso concreto? Então, quando o problema falar sobre começo e fim da personalidade, sobre nome, sobre capacidade civil, sobre direitos de família e sucessão. Falou sobre esses assuntos, pessoal, apareceu isso na sua prova, você vai lembrar que é domicílio, o elemento que fixa a competência, beleza? Quando que o elemento nacionalidade aparece? Aparece lá no artigo 18 da LINDB, né? Então, olha o exemplo aqui, ó. Compete à autoridade consular celebrar o casamento e os mais atos de registro civil e de tabelionato, inclusive de registro de nascimento e de óbito dos filhos de brasileiro ou brasileira nascido no país da sede do consulado. Então, atrelou a competência da autoridade consular somente aos nacionais. É assim que esse elemento nacionalidade vai aparecer no texto da LINDB e é assim que, eventualmente, a gente vai precisar refletir no âmbito das questões. Quando que o elemento aqui do lugar onde as relações se estabelecem, ou a chamada lex fori, vai ser aplicada. O nosso exemplo aqui é quando o direito estrangeiro não puder ser verificado ou aplicado, a gente vai aplicar o da lex fori. Então, é a legislação de Botsuana, eu não tenho o Código Civil da Botsuana, então eu aplico o brasileiro. O elemento de conexão aqui, o elemento de competência, o lugar onde a coisa está situada, né? Exemplo, artigo 8º,
E aqui a gente pode pensar sobre bens, né? Os bens imóveis, por exemplo. Eu vou aplicar sempre essa legislação. Por exemplo, a lei brasileira não vai dizer, olha, vai aplicar a lei brasileira para o processo de inventário em relação ao bem situado no Canadá. Porque a decisão da justiça brasileira em relação àquilo que está no Canadá é inócua. O Estado canadense olha para aquilo e fala, tá, faça o que quiser, né? Eu sou soberano aqui. Então, não tem essa referência, a gente se atém a esse tipo de limites na atuação. Lex loci delicti commissi é o lugar onde o delito foi cometido, é a aplicação onde o ato ilícito foi praticado, né? Lex loci executionis aparece aqui no artigo 12 da LINDB, no artigo 13, inciso 2 da Lei 7.604, essa daqui fala sobre contratos de trabalho, beleza? Algumas questões recentes caíram sobre esse tipo de conteúdo, então é importante. É competente a autoridade judiciária brasileira quando o réu for domiciliado no Brasil ou aqui tiver que ser cumprida a obrigação. E ainda sobre a parte dos contratos de trabalho, o contrato de trabalho do empregado transferido incide a lei brasileira quando mais favorável que a legislação local. Então aqui fica a aplicação subsidiária, desde que seja mais favorável, a gente vai aplicar a legislação brasileira. Locus regit actum, ali aparece no artigo 9º da LINDB, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem a obrigação resultante do contrato, A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Também tem essa aplicação de acordo com o artigo 9º da LINDB. E por fim, o último critério, a autonomia da vontade, né, que aparece de forma mais recente aqui na legislação de direito internacional privado. É possível autonomia da vontade em alguns casos. Atenção para este caso específico que aparece no artigo 7º, parágrafo 5º da LINDB, que fala sobre o regime de bens. Por exemplo, o estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz no ato da entrega do decreto da naturalização que se apostile ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro, beleza? Então, essa tabelinha aqui como uma referência, só para a gente poder revisar a matéria de forma mais dinâmica, né, de forma mais objetiva, e aí agora a gente testa os nossos conhecimentos aqui com a questão sobre o Paulo. Paulo, brasileiro, celebra no Brasil um contrato de prestação de serviços de consultoria a uma empresa pertencente a François, francês, residente em Paris, para a realização de investimento no mercado imobiliário brasileiro. O contrato possui uma cláusula indicando a aplicação da lei francesa. Então, olha aqui a autonomia da vontade, eles escolheram a legislação da França para ser aplicada nesse caso, né? Em ação proposta por Paulo no Brasil, surge uma questão envolvendo a capacidade de François para assumir e cumprir as obrigações previstas no contrato. Com relação a essa questão, a justiça brasileira deverá aplicar. Aí agora, de novo, né, a gente só quer saber qual que é a legislação que a gente aplica. Então, o contrato escolheu a lei francesa, a ação foi proposta no Brasil e o conteúdo que a gente está discutindo aqui é a capacidade. Né? São essas as informações importantes do nosso enunciado. Vamos voltar para a tabelinha, identificar onde que fala sobre capacidade? Olha só, a capacidade está aqui na primeira linha. Então, nesse caso, eu vou aplicar o artigo 7º da LINDB, que é onde fala sobre capacidade, e aí eu vou fixar a lei do domicílio da pessoa que eu estou discutindo a sua capacidade. Portanto, nesse caso concreto, se eu estou discutindo a capacidade do François e o François é residente na França, eu vou aplicar a legislação francesa por esse fundamento, de acordo com o artigo 7º da LINDB, beleza? Vamos buscar nossa alternativa então? Alternativa A, a lei brasileira, porque o contrato foi celebrado no Brasil. Não, né? A lei francesa, porque o François é residente da França. Ok, alternativa B, de acordo com o artigo 7º da LINDB. Vamos ver o que tem de errado com as outras. A lei brasileira, não. País onde os serviços são prestados, não entra essa regra aqui. D, a lei francesa escolhida pelas partes mediante cláusula contratual expressa. Pessoal, eu acho que essa aqui talvez fosse a que causasse um pouquinho mais de confusão se a gente fosse resolver isso no momento da prova, né? Por quê? Porque a resposta está certa aqui, mas o fundamento está errado na sequência.
né? Então não é porque eles decidiram pela aplicação da lei francesa, ela está dialogando com essa parte do enunciado, ó, não é por causa disso, é por causa disso aqui, beleza? Então o fundamento é diverso e por isso a alternativa D está errada. Próxima questão, Roger, suíço, radicado no Brasil há muitos anos, faleceu em sua casa no Rio Grande do Sul, deixando 2 filhas e um filho, todos maiores de idade. Suas filhas residem no Brasil, mas o filho se mudara para a Suíça antes mesmo do falecimento de Roger, lá residindo. Roger possuía diversos bens espalhados pelo sul do Brasil e uma propriedade no norte da Suíça. Com referência à sucessão de Roger, assinale a afirmativa correta. Bom, nesse caso aqui, a gente vai ter um conjunto de variáveis, né? Vamos então primeiro às alternativas. Se o inventário de Roger for processado no Brasil, sua sucessão deverá ser regulada pela lei suíça, que é a lei da nacionalidade de Roger. Pessoal, nesse caso não, a gente vai aplicar eventualmente aqui o caso do domicílio, né? Onde que a gente encontra isso? Olha a nossa tabelinha lá de novo, para ver se ela funciona mesmo. Domicílio, regrinha de sucessão, beleza? E onde que o Roger estava residindo, apesar de ser suíço, Roger era suíço, mas estava no Brasil, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai aplicar a legislação brasileira. B, a capacidade do filho de Roger para sucedê-lo será regulada pela lei suíça. Está certo isso? Está certo isso. Você vai achar esse fundamento no artigo 10, parágrafo 2º, da Lindbe, tá? Então, de novo aqui na nossa tabelinha, só mais essa vez para a gente poder voltar, a ideia da capacidade sucessória aparece aqui, né? Muito bem. Se Roger tivesse deixado testamento, seria aplicada quanto à sua forma a lei da nacionalidade dele, independentemente de onde houvesse sido lavrada, pelo mesmo fundamento que a gente já viu anteriormente, está errada a C. E D, o inventário de Roger não poderá ser processado no Brasil em razão que existem bens no estrangeiro a partilhar. Não, inclusive, aqui tem a maior parte dos bens, né? 4. Henrique e Ruth se casaram no Brasil e se mudaram para a Holanda, onde permanecem por quase 4 anos. Após um período difícil, o casal, que não tem filhos nem bens, decide de comum acordo se divorciar e Ruth pretende retornar ao Brasil. Com relação à dissolução do casamento, assinale a afirmativa correta. Então, basicamente aqui, esses elementos nem vão aparecer nas nossas alternativas, né? Que é só saber em relação à dissolução do casamento. E aí, para a gente assinalar a alternativa correta, isso aqui é só para testar o fôlego de leitura e concentração seus na hora da prova. Vamos lá, então, alternativa A. O divórcio só poderá ser requerido no Brasil, eis que o casamento realizado foi realizado no Brasil. Não, a gente pode fazer esse divórcio lá fora, beleza? B, o divórcio, se efetivado na Holanda, precisa ser reconhecido e homologado perante o STJ para que tenha validade. Não é mais assim, CPC mudou isso, lá no artigo 961, parágrafo 5º, fala que é possível a realização do divórcio sem a necessidade de homologação aqui por parte do STJ. C. O divórcio consensual pode ser reconhecido no Brasil sem que seja necessário proceder à homologação. Esse caso é o caso da nossa alternativa correta, com fundamento no artigo 961, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Beleza, pessoal? Então, com essa questãozinha, a gente encerra o nosso bloco aqui de revisão. Desejo a você um bom êxito na sua prova, que Deus abençoe, que você tenha discernimento, paciência e concentração suficientes para ter um excelente desempenho. Conte pra gente, a gente sempre fica feliz de saber das boas notícias e se eventualmente não for dessa vez, fica tranquilo que a gente continua nessa caminhada até que a gente tenha sucesso. Beleza? Deus abençoe e até a próxima.